Existem mais de 550 milhões de armas de fogo em circulação no mundo. Isso equivale a uma arma para cada 12 pessoas no planeta. A única pergunta é: como podemos armar outras 11? Quer se tornar um milionário com a guerra? Temos 4 passos a seguir. Passo número 1. Abra um banco ou fabrique materiais de guerra como armas, matérias-primas, soldados ou serviços. Passo número 2. Não apenas reze por a guerra, mas faça lobby por ela. Pressione seus amigos políticos por mais conflitos mundiais. Passo número 3. Apoie os dois lados da guerra para você sair por cima, independente do lado que está ganhando. Você vai ganhar dos dois lados. Passo número 4. Sente-se, relaxe e aproveite todo aquele fluxo de caixa gigante enquanto homens, mulheres e crianças inocentes morrem na guerra. A guerra é um negócio sujo. É possivelmente o negócio mais antigo, facilmente o mais lucrativo e com certeza absoluta o mais cruel. É o único em que os lucros são calculados em dólares e em perdas de vida. Há algo especial sobre a guerra para pessoas que vivem em países do primeiro mundo. Pode parecer um conceito bem distante, que nunca ia acontecer nesses tipos de países. Mas ainda assim, nos últimos 3.400 anos da história da humanidade, a gente passou apenas 268 deles em paz. Absolutamente todos os outros tiveram conflitos. O negócio da guerra ele vai muito mais longe do que isso. A primeira guerra registrada aconteceu em 2700 a.C., na Mesopotâmia. Isso faz com que a indústria de guerra tenha um histórico muito mais longo do que a indústria de informação, da educação, do setor bancário combinados. Pode juntar um monte de coisa. A guerra com certeza é o setor mais antigo do mundo. A guerra é a disciplina suprema de qualquer governo. A guerra é para o governo o que a vida e a morte é para os humanos. Ela é inevitável. Se as nações podem enfrentar o desafio da guerra, elas sobrevivem. Se não, elas vão deixar de existir. Olha como Gaza ficou depois do último conflito. O país foi completamente dizimado. Na verdade, a guerra ela é tão lucrativa que pelo menos 21 mil novos milionários e bilionários foram criados apenas nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. E isso, a gente está falando de um dinheiro dos anos 1900. É por causa desses cenários de vida ou morte e dessas oportunidades de lucro massivo que os governos se sentem incentivados a esquecer voluntariamente suas próprias leis, a esquecer qualquer prosperidade dos seus cidadãos e a prosperidade da sua economia, para garantir, acima de tudo, que as suas forças armadas estejam bem financiadas, bem equipadas e bem treinadas. Isso basicamente significa que se você conseguir ajudar a sobrevivência de um governo durante uma guerra a permanecer no poder, você vai ser o melhor amigo do governo. Se você oferecer matéria-prima, arma, soldado ou serviços para soldados, o governo ele vai ficar muito feliz, não apenas em te pagar pelos produtos com o dinheiro que tem, mas em pegar mais dinheiro emprestado e até imprimir mais dinheiro para conseguirem te pagar. E você vai lucrar absurdamente com isso. A primeira preocupação do governo nesses casos é apenas sobreviver. Então eles não estão ligando o quanto eles vão pagar por absolutamente nada. Normalmente, as margens de lucros de um negócio normal ficam em torno de 10 a 20%. Durante a guerra, especialmente nas grandes guerras, esse lucro chega a 300, 800, 1000%. O céu é o limite, na verdade. Vamos pegar um exemplo da DuPont. Durante a Primeira Guerra Mundial, eles venderam pólvora e explosivo para os aliados. Durante esses anos, os seus lucros aumentaram em mais de 950%. Ou então pega uma empresa chamada Central Leather Company. É uma empresa que vendia produtos em couro, como correias, cintos e capacetes na mesma época. Nos 3 anos antes da guerra, os seus lucros eram mais ou menos 3 milhões e meio de dólares. Nada mal, mas em 1916 foram 15 milhões de dólares. Um pequeno aumento de 1.300%. E isso só em um ano da guerra. Parece loucura, mas até empresas que não têm nada a ver com a guerra, como a American Sugar Refining Company, que basicamente refinavam açúcar, eles lucraram cerca de 2 milhões por ano antes da guerra. E em 1916, lucraram 6 milhões. Eles multiplicaram por 3 o seu lucro. E aqui você deve estar pensando, mas isso foi durante a Grande Guerra. Com certeza os lucros eram tão grandes assim porque era uma guerra mundial. Na verdade, isso não faz tanta diferença. Durante a Guerra do Iraque, a KBR, que é uma das principais fornecedoras de logística para os Estados Unidos, e aqui a gente fala de comida, instalações e equipamentos para soldados, eles conseguiram impressionantes 40 bilhões de dólares em contratos relacionados à guerra ao Iraque. A GOA Logistics e a Kuwait Petroleum Corp
elas ficaram um pouquinho para trás, com apenas 14 bilhões de dólares em seus contratos. Esses números são enormes, mas o que isso significa para você que se fosse dono dessas empresas? Bom, o CEO da empresa KBR, ela recebeu um belo salário de 43 milhões em 2004. O CEO da Titan ou da Cassie, duas empresas que forneceram interrogadores para os Estados Unidos, ganharam 23 milhões e 47 milhões de dólares de renda em 2004 e 2005. Esses foram só os pagamentos para os CEOs, mas as duas empresas tiveram receitas na casa de dezenas de bilhões de dólares. Os salários ficaram na casa de milhões. Imagina quanto de lucro essas empresas não fizeram. No final do dia, não é realmente o governo que está pagando esse lucro tão grande para as empresas. São seus próprios cidadãos, são os trabalhadores que pagam a conta. Se o governo não tem mais dinheiro, ele simplesmente imprime mais. Com isso, a inflação cresce e o povo acaba pagando mais. É exatamente isso que acontece. O bolso que vai doer é dos cidadãos, não do governo. Aqui é o final do primeiro passo. Agora, você já tem uma empresa que pode fornecer materiais de guerra para o governo. Qual é o próximo passo na jornada para se tornar um mercador de guerra? Durante a Segunda Guerra Mundial, as montadoras eram conhecidas como arsenal da democracia, basicamente porque eles conseguiam transformar suas linhas de produções para começar a fabricar aviões, tanques, caminhões, o que o governo fosse precisar. Então era algo visto como uma coisa muito patriótica. Mas quando os americanos chegaram na Europa e entraram no conflito, não foi nada patriótico quando eles descobriram que a Ford e a GM estavam vendendo carros também para o outro lado. Ou seja, o eixo e os aliados, os dois lados, eles estavam usando os mesmos carros. O Washington Post, nesse caso, noticiou que a GM era parte integrante do esforço de guerra alemão, e a utilização desses veículos fez total diferença. Os nazistas jamais teriam conseguido invadir a Polônia sem utilizar os veículos da GM. Mas a Ford e a GM, elas definitivamente não estavam sozinhas nesse caso. O Chase Manhattan, uma empresa especializada em contratos e burocracia, ajudou também os nazistas de uma forma um pouquinho diferente. Eles basicamente mandaram representantes para Paris e ajudaram os nazistas a confiscar os bens de pelo menos 100 judeus, pessoas que os nazistas consideravam valiosas de perseguir, porque eles possuíam muito ouro e muitas riquezas históricas. Alguns outros bancos também cometeram vários atos semelhantes, ou seja, na guerra, quem trabalha para os dois lados ganha e ganha demais. Quer outro exemplo de uma guerra não mundial que também trouxe bilionários? A Guerra do Golfo, onde foi descoberto que empresas e o governo de pelo menos 26 países diferentes venderam armas para os dois lados da guerra. O Irã e Iraque receberam armamentos dos mesmos fornecedores. Mais recentemente, a Halliburton, a mesma empresa que ajudou a logística dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, tinha uma subsidiária nas Ilhas Caimã que vendia cerca de 40 milhões de dólares de serviços por ano para campos petrolíferos que eram do Iraque. Sabe o que todas essas empresas têm em comum? Nenhuma lealdade ao seu país de origem. Mas se você quer se tornar um mercador de guerra, isso não é novidade. Ao longo da história, financiar e abastecer o inimigo é algo completamente comum. Não é nada pessoal, veja. Na indústria de guerra, os seus clientes são todos o governo do mundo. São eles a quem você é leal, não apenas um único governo ou um portfólio de clientes. Quem paga mais, leva o seu produto. Se você se limitar apenas ao seu país de origem, não estará só baseando toda a sua receita em apenas uma nação, como também estará deixando muito dinheiro na mesa. Então, se você quer realmente se tornar um mercador de guerra, você tem que vender para os dois lados. Tá curtindo o vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos direto pro próximo passo para se tornar um mercador de guerra. Se você quer ganhar dinheiro nesse caso, uma coisa precisa acontecer: a guerra. Não dá para ter lucros enormes se não tiverem conflitos. Normalmente sempre tem um conflito acontecendo em algum lugar do mundo. Então, todas as empresas conseguem tirar proveito disso. Mas aqui tem um grande problema. Esses lucros não são nada comparado com o dinheiro que você pode tirar quando grandes potências, como os Estados Unidos, entram na guerra. E aqui a gente encontra um problema grande. O público normalmente não quer ir para a guerra. São eles que vão lutar nela, não são os governadores. Então, os mercadores de guerra precisam fazer algo a respeito disso. Caso contrário, todo o esquema de virar um milionário com a guerra vai por água abaixo. Se você chegou até aqui, provavelmente já tem uma boa quantidade de contratos no governo, talvez alguns amigos políticos, subiu nas fileiras do exército e consegue fazer um lobby. Essa é a ideia. Faz um lobby, pressiona por mais conflitos, maximiza suas contribuições de campanha política, coloca seus amigos na mídia. É exatamente assim que as empresas fazem. É sujo, é nojento, mas é assim que acontece. E eles provavelmente vão colocar algumas frases absurdas, como: existem armas de destruição em massa nesse país. Há ligações entre esse terrorista e esse governo. Antraz, varíola, bomba suja, bomba química. Tudo isso está sendo usado nessa guerra. Esse é um pretexto para grandes potências entrarem na guerra. E com isso,
as empresas ganharem muito dinheiro. Todos eles querem ver os americanos indo à guerra. E claro, tudo isso envolve muito dinheiro gasto pelas empresas para realmente começar o lobby de guerra. Mas o que eles recebem de volta quando realmente explode a guerra é muito, mas muito mais do que eles investiram. E o negócio da guerra, você vai ver no futuro desse vídeo, que ela é assim mesmo. Quanto mais você gasta, mais você ganha. Se você for realmente bem conectado politicamente e a guerra for realmente urgente, também existem contratos chamados custo mais porcentagem do custo. É basicamente o governo prometendo cobrir absolutamente todas as suas despesas no contrato. Isso é comum, mas não é a parte mais legal. A parte mais legal é que depois de cobrir todas as suas despesas, eles ainda te pagam uma porcentagem dessas despesas como lucro, normalmente de 2 a 7%. O que isso significa? Aumentar os custos. É por isso que eu falei, quanto mais gastar, mais vai ser ganho. Pensa nisso. Se um projeto custa $1 bilhão para ser feito de forma eficiente e seu contrato lhe garantisse 5% de lucro, você faria apenas $50 milhões. Mas se você faturar os suprimentos, cobrar muito mais caro e aumentar o seu custo para $4 bilhões, pronto. O seu lucro ele subiu para $200 milhões com o mesmo contrato, trabalhando de forma menos eficiente. Viu como não faz sentido? Você entrega menos de uma forma mais cara e ganha mais dinheiro para isso. E quem paga não é o governo, é a população desse governo. Digamos que você tem uma empresa, já conseguiu os contratos com o governo dos Estados Unidos e o dinheiro está entrando. O que você faz agora? Bom, agora você já tem os Estados Unidos na sua porta pagando suas contas. É basicamente como um empresário esperto. Ele sabe que conquistar novos clientes é de 5 a 25 vezes mais caro do que vender para os atuais. Então, faz o que tem que ser feito para manter o governo feliz, porque se ele estiver feliz, ele vai te dar mais contratos e te dar mais dinheiro. Isso significa cumpra absolutamente todos os contratos, mesmo que não tenha as pessoas ou a estrutura para isso. A questão aqui não é cumprir bem o que você prometeu, é apenas cumprir e entregar. Quer ver como? Vem comigo. Precisa entregar caminhões de combustível a um posto militar, mas tem que cruzar uma zona de guerra ativa? Manda alguns contratados civis e nem avisa eles. Se eles forem atacados e morrerem, fazer o quê? Substitua eles por novos motoristas. Precisa de tradutores e linguistas para transmitir informações críticas para os soldados? Bom, se eles conseguirem falar o mínimo de inglês e forem alfabetizados, já contrata. Você vai ser pago de qualquer forma? Tem um contrato para fornecer água potável às tropas? Claro, fornece a água, mas esquece da parte potável. Para que se matar para trabalhar, né? Isso aqui, tudo que eu falei, é verdade e já aconteceu. A prova vem agora. Um próprio funcionário da Halliburton viu algo se mexendo nas águas do vaso sanitário. Testou os tanques de armazenamento e não existia cloro algum. As águas não estavam tratadas. Toda a água que estava sendo usada para o banho, para cozinhar, para mistura, toda ela estava extremamente contaminada com malária, tifo, giardia. A lista é super longa. E se você tiver um contrato daqueles que eu falei, de custo mais custo, melhor ainda, você ganha pelo que você gasta. Então significa que o seu caminhão que você encomendou não tiver mais um filtro de óleo, roda até o motor parar de funcionar. Você pode simplesmente explodir o caminhão, que o governo vai te pagar o valor do caminhão mais um lucro. Ou seja, quanto mais dinheiro você gasta, mais dinheiro você vai receber do governo para promover materiais de guerra. É basicamente assim que funciona. E se você chegou até aqui, parabéns, porque seguindo esses 5 passos simples, você consegue montar uma empresa mercadora de guerra. Você agora tem acesso ao clube de elite dos mercadores de guerra. Agora é só você sentar e ver o seu lucro disparar, porque agora você está em um seleto grupo de fornecedores de materiais de guerra para todos os lados do conflito. Sabe aquela história na corrida do ouro, que quem enriquece é quem vende a pá e não quem procura o ouro em si? Esse é o objetivo. Mas nesse caso, o jogo ele é feito com vida de homens, mulheres e crianças. A verdade é que existe muito mais por trás de uma guerra do que a gente conhece. Não é só território, não é só poder, existe muito dinheiro envolvido. Dinheiro que muda gerações. Curtiu o vídeo? Não esquece de se inscrever para ficar por dentro de toda a realidade que você não faz ideia que existia.